Olá! Essa é a unidade 9. Na unidade 9, falaremos sobre a diferença entre insalubridade e periculosidade. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, por exemplo, na empresa onde você trabalha. Porque lá no holerite que você recebe, vem uma taxa de atividade insalubre, que é o que você faz. Ou não, de repente a sua atividade de trabalho não entra nem na insalubridade, nem na periculosidade. Para a gente poder fazer essa classificação, existe uma legislação específica. Essa legislação é a Lei 6.514, de 22 de dezembro de 1997. Então, essa lei foi regulamentada desde 1997, não é uma lei tão novinha assim. E aí, a gente dispõe de alguns artigos. Por exemplo, no artigo 189, ele vai dizer pra gente o que é uma atividade insalubre. O que significa pra gente a insalubridade? Atividades insalubres são aquelas que vão expor o trabalhador a algum agente nocivo à sua saúde, acima dos limites que são tolerados. Isso a gente já conversou algumas vezes aqui. Já no artigo 191 vai falar a respeito da eliminação ou da neutralização desses riscos que existem para a sua saúde na sua atividade de trabalho. Então, por exemplo, sabe aqueles riscos que a gente falou lá atrás? Riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos, riscos mecânicos que a gente tem nas nossas atividades de trabalho? Pois é. Isso são considerados para níveis de insalubridade. Esses riscos, eles podem ou não ser neutralizados ou cancelados. De que forma isso pode acontecer? Isso pode acontecer ou com o uso dos EPIs adequadamente por todos os trabalhadores, ou isso pode acontecer com medidas que a segurança do trabalho vai tomar junto com a direção da instituição que você trabalha, que vão fazer com que os limites tolerados pela lei sejam respeitados. Mas assim, para isso acontecer, precisa que todos sejam sensibilizados a falarem a mesma língua e a utilizarem o EPI de maneira igualitária. Isso a gente sabe que é mais complicado. E que para isso, para ser considerado como eliminado ou neutralizado um risco, uma insalubridade, por exemplo, precisa que o Ministério do Trabalho vá lá no seu trabalho, verifique, faça várias visitas para ele poder ter certeza de que esse risco realmente foi eliminado e de que ele pode tirar do seu salário aquela taxa de insalubridade que você recebe. Então a gente sabe que isso é menos comum de acontecer, por exemplo. Então, você vai receber a sua insalubridade lá no seu salário. No artigo 192, a gente consegue classificar esses graus de insalubridade, por exemplo. Para ser mais precisa, esses graus de insalubridade vão ser classificados de 3 formas. A gente chama de grau máximo, a gente chama de grau médio ou a gente chama de grau mínimo. E aí, nesse momento, a sua cabeça deve ter dado aquele nó, né? Como é que eu vou saber qual é o grau da minha atividade de trabalho? Calma, que eu vou te falar alguns exemplos para ficar mais claro na sua cabeça. 40% são para aquelas atividades insalubres de grau máximo, como eu falei. São consideradas aqueles trabalhos ou operações em contato permanente. Eu vou falar mais de exemplos para a área da saúde, que é o que a gente tem mais familiaridade, tá bom? Mas aí você consegue trazer isso mais para a sua realidade de trabalho. Então, lá na área da saúde, então são as pessoas que estão mais em contato com pacientes que estão em isolamento, lá em setor de precaução por alguma doença por infecto contagiosa. Então, por exemplo, aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, vamos trazer isso mais para a nossa realidade. Quem trabalha lá naquele Instituto Emílio Ribas, lá no Hospital Emílio Ribas, eles recebem por grau máximo. Por quê? Todos os pacientes que estão internados naquela instituição, eles estão por alguma doença infecto-contagiosa. Então, todos os trabalhadores ali, desde o setor administrativo até o setor da saúde, vão receber por grau 40% de insalubridade.
Também são consideradas aquelas pessoas que entram em contato com carnes, com glândulas, com vísceras, com ossos, com sangue, dessas pessoas que estão com alguma doença infecto-contagiosa. Então, por exemplo, de repente esse paciente vai a óbito e vai lá para o IML. Então, a pessoa que recebe essa pessoa lá no IML também vai receber um grau de 40% de insalubridade. Já o grau de 20% de insalubridade, que é considerado o grau médio, são aquelas pessoas que trabalham em operações em contato permanente com pacientes ou material infecto-contagioso em hospitais ou ambulatórios ou postos de vacinação ou outros estabelecimentos que estão destinados a atendimento e tratamento de animais. Então, por exemplo, quem é veterinário, quem é auxiliar de veterinário vai trabalhar nesses setores e vai receber por 20% de insalubridade. Quem tem contato com laboratório com animais destinados ao preparo de soro, de vacina, de outros insumos. Então, aquele pessoal que trabalha lá em São Paulo, no Instituto Butantan, que prepara as vacinas pra gente, que prepara os soros, com aqueles animais peçonhentos que vão lá para serem feitos estudos, eles também recebem por 20% de insalubridade. Hospitais e serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação no geral, também são destinados à saúde humana, também recebem por 20% de insalubridade. E o pessoal que trabalha no cemitério também. Então, quem é coveiro, quem trabalha de auxiliar, enfim, quem trabalha no cemitério também vai receber pelos 20% de insalubridade. E os 10% de insalubridade, que é o grau mínimo, é uma minoria que vai receber, que são aquelas pessoas que vão ter contato, um pouquíssimo contato com agentes químicos. Mas aí vão ser poucas pessoas, como eu falei pra vocês, tá bom? Já o artigo 193 é um artigo que vai falar pra gente sobre o que são atividades perigosas. Entra na questão da periculosidade. Como o nome já diz, são atividades consideradas perigosas. E o que são atividades de trabalho perigosas? São aquelas pessoas que estão expostas a explosões. Então, são aquelas pessoas que têm um risco acentuado a produtos inflamáveis, atividade de energia elétrica. Então, por exemplo, é uma pessoa que trabalha lá no setor de energia elétrica, trabalha lá na CPFL, trabalha na Electro, na nossa cidade. São aquelas pessoas que trabalham na empresa de gás. Então, aquele rapaz que passa lá na sua casa vendendo gás, ele ganha um percentual de periculosidade no salário dele. Por quê? Ele corre o risco, de repente, de sofrer um acidente com aquele carro e ter uma explosão de gás. Quem trabalha também no setor de distribuição desse gás também recebe pelos 30% de periculosidade. Aquele rapaz que vai lá mexer, de repente faltou luz na sua casa, o rapaz vem fazer uma manutenção lá no poste na sua rua. Aquele rapaz também ele vai receber por 30% de periculosidade. Ou propriamente com os explosivos. Então, por exemplo, aquele pessoal, aqueles policiais que trabalham naquele setor específico da polícia, que só lida com coisas explosivas. Então, de repente, você achou uma bomba, você ligou para a polícia, eles têm que ir lá desarmar os explosivos. Eles também são uma equipe especialista, eles também vão receber pelo grau de periculosidade. Ou também profissionais que trabalham na segurança pública e que eles lidam diretamente com violência física, com roubo, com coisa assim. Entram aí os policiais militares novamente. Então, eles também recebem por um grau de periculosidade. Quanto que é a periculosidade? A periculosidade, ela corresponde a 30% sobre o salário da pessoa. Então, são consideradas também atividades de periculosidade, por exemplo, as atividades de quem trabalha com motocicleta. Então, se você é um motoboy e você é registrado na empresa que você trabalha, por exemplo, empresas grandes, na Grande São Paulo, existem motoboys que são contratados e que são registrados em carteira. Esses motoboys também vão receber uma taxa de periculosidade. Por quê? É muito perigoso um motoboy numa grande cidade no meio do trânsito. Ele corre sérios riscos de ter um acidente. E aí sim é considerado também um acidente de trabalho, lembram?
Então, os motoboys também são considerados como pessoas com atividades perigosas. É importante que todo trabalhador conheça sobre os seus direitos, que todo trabalhador saiba sobre realmente o que é uma insalubridade e o que é uma periculosidade. Então, para a gente fazer um resumo sobre o que a gente aprendeu nessa unidade, a insalubridade vão ser as taxas referentes ao tipo de risco que nós estamos expostos. Para receber a insalubridade, vai ser de acordo com o nosso risco, e a insalubridade recebe 3 classificações. A insalubridade pode ser de um grau máximo com 40%, um grau médio com 20% e um grau mínimo com 10%. Já a periculosidade se refere às atividades perigosas que a gente desenvolve no nosso ambiente de trabalho. Para algumas profissões é considerada uma atividade perigosa e é acrescido ao salário do funcionário 30% sobre como que é calculado esses 30% sobre o salário daquele funcionário. Então é fundamental que você saiba isso para que você saiba os seus direitos dentro daquela empresa. Às vezes a gente começa a trabalhar e a gente não sabe qual é o nosso direito, quanto que a gente vai receber ao certo, se a gente tem ou não o direito a receber isso. Então, se você sabe o risco que você está exposto, você sabe o que você tem que receber naquela empresa. E também as normas regulamentadoras, elas são de acesso público. Então, se você, todas as normas que nós estamos estudando aqui, se você quiser saber um pouquinho melhor, o que você pode fazer? Lá no site do Ministério do Trabalho, você pode fazer consulta e você pode baixar essas normas regulamentadoras para você poder estudar, tudo bem? Essa foi a nossa aula de unidade 9, e se você tiver alguma dúvida, você vai lá no fórum e você se comunica comigo, tá bom? Até a próxima!